Principais diferenças entre a linha A e a linha AA da MyoBrace para adultos. Se você tem dúvida em relação a quando escolher um ou outro e qual a melhor opção para cada paciente, para cada tipo de disfunção, esse vídeo é para você. Vou começar aqui então falando que as duas linhas continuam com 3 fases, então fase 1, 2 e 3. Eles têm basicamente diferenças anatômicas, onde eu percebo que, apesar da primeira fase ser de silicone, o silicone da A1, ele é um pouquinho mais grosso, isso deixa ele um pouco mais resistente na hora da gente fazer esse tipo de movimento, e é possível observar as bordas dele mais grossas do que desse daqui, tá? Isso torna esse daqui mais confortável para pacientes que têm um desalinhamento mais evidente, um desnivelamento dentário mais evidente, tá? Esse aqui acaba sendo um aparelho que ele se retém melhor na arcada por conta dessa anatomia aqui, onde ele abraça melhor a cervical dos dentes superiores. Outra diferença, esse daqui ele tem um alívio, acho que vai dar para ver melhor, aqui ó, na região do canino, bem parecido com a linha do T1, da linha Teens, tá? Então ele também abraça um pouco melhor a bossa dos caninos. Ambos, essas duas linhas vai ter um tamanho médio e grande, porém o A1 grande, ele é fora do padrão. Então, quando a gente tem aquele paciente que tem a arcada muito grande mesmo, aí eu vou direto para esse daqui, porque ele abraça melhor, tá? O A1 grande dessa linha aqui, ele realmente é o único que vai atingir arcadas muito grandes. Uma coisa que foi mal vista por alguns pacientes, no bom sentido aqui da colocação que eu fiz, é essa parte anteroinferior que tem essas bolinhas aqui, essas espículas. Para que foi colocado isso aqui? Para desprogramar melhor o mentoniano naqueles pacientes que têm uma contração excessiva de mentoniano, que é muito comum no nosso paciente respirador bucal ou que precisa de alinhamento e nivelamento, porque a contração do mentoniano é uma das disfunções mais comuns e recorrentes no nosso paciente que tem recidiva de orto ou uma má oclusão. Porém, apesar de ter sido muito bem colocado, muito bem pensado, pacientes que estão num grau muito exacerbado de, de contração do mentoniano, eles acabam sentindo que a mucosa nessa região machuca. Então, em alguns casos, a gente precisa remover essas espículas. Esse aparelho, o AA, já veio sem isso. Então, o que eu tenho feito? Eu pego o paciente que está com essa contração excessiva, que antigamente eu ia direto para esse aparelho, hoje eu opto por esse. Por quê? Mas, Patrícia, não é mais indicado? Só que isso causa muito desconforto inicialmente. Eu não preciso começar um tratamento já com um desconforto tão grande. Eu começo devagarinho. Nada me impede de começar com esse e depois ir para esse, tá? Mas isso é algo para a gente fugir um pouco do protocolo. Porque o que é o protocolo? AA1, AA2, AA3 ou A1, A2, A3. Pela minha experiência, mais de 13 anos com MyoBrace, eu fujo muito do protocolo. O protocolo ele foi feito para a gente dar os primeiros passos, assim como quando a gente começa a cozinhar um bolo. Então a gente precisa da receita. Com o tempo a gente vê na massa que dá para colocar um pouquinho mais de água, que precisa de um ovo a mais e assim por diante. Então, hoje eu acabo dando algumas dicas que fogem um pouco do protocolo rígido, mas sempre preocupada com o conforto do paciente e com a experiência clínica que eu tenho de centenas de pacientes e todos esses anos. Então, essas são as principais diferenças entre a fase 1, tá?
Então, as principais diferenças da fase 1. E aí a gente vai para a fase 2. Aqui no meu estoque, eu vou ter o A2, mas não vou ter o A3, mas não tem problema, porque é fácil de entender a diferença. Principal diferença, esse daqui vai pular do silicone direto para o poliuretano. Apesar de ser um poliuretano de densidade média, ou, eu gosto de falar de maneira mais didática, um poliuretano macio, e pular daqui para cá é um tanto desconfortável. Então, quando eu trabalho com alinhamento e nivelamento para adulto, com uma oclusão bem importante, muitas vezes eu fico mais tempo do que o protocolo, mais do que 6 meses com a fase 1, para dissolver melhor a má oclusão antes de ir para esse, porque é um aparelho que ele é mais rígido e isso causa desconforto, como se fosse aquela pressão mesmo da ortodontia, né? Eles aqui já vêm com uma mecânica mais, mais importante, mais forte mesmo para a correção da má oclusão, que é uma vantagem que trouxe para a gente a diferença do AA1 para o AA2, tá? Então, olha só que bacana, a mesma teoria que veio do, do do K1 para o K2, que é vir com a grade de Dynamic Core, ela veio aqui para a família do AA, tá? Então, esse daqui, eu estou pegando para vocês porque eu não tenho o AA2, tá? Esse é o AA3, mas a diferença entre o AA2 e o AA3 é apenas a flexibilidade da, da grade interna. Então, o que trazia para mim um certo desconforto, porque pula de um aparelho muito macio para um aparelho mais rígido, ele veio corrigido nessa linha. Então, ele vai de um aparelho que é só de silicone para um aparelho que é de silicone com a grade para essa correção. A mesma coisa que a gente observa no K1 para o K2 ou do T1 para o T2. Isso trouxe muito mais conforto para o paciente adulto, tá? Então, eu tenho observado que tenho optado em primeiro lugar para o AA1, é o meu aparelho de eleição agora para adulto, porém, pacientes que têm uma coroa clínica maior, eu ainda recorro a esse, porque ele abraça mais, tá vendo essa região aqui dos caninos? Ele abraça e ele também tem uma certa curvatura, ele não é reto, como a gente observa aqui o escudo vestibular do AA, tá? E aí segue para o A3, ele é um poliuretano mais rígido ainda, e o AA3 é esse que eu mostrei, que ele continua. Então, o A2, então eu não tenho aqui, infelizmente, no meu estoque, mas o A2 é como se fosse esse com mais flexibilidade. Então, a gente tem 3 aparelhos para adulto com mais conforto. O que eu tenho observado clinicamente também? Que pacientes adultos que vêm com muita dor, eu prefiro começar com aparelhos bem mais flexíveis e confortáveis. E a linha do Aligner, né, que é o nome desse aparelho, que é Adult Aligner, ele veio realmente bem mais confortável. Então, resumindo, tenho utilizado muito mais o Adult Aligner do que o Adult da fase da MyoBrace, e mais ainda recorro ao Adult porque ele tem essas diferenças anatômicas e também lembrando, o grande desse, ele foge do padrão, é um grande realmente que vai atingir tamanhos de bocas muito grandes que o, o padrão não alcança, tá? Espero ter compartilhado as principais diferenças, tirado as dúvidas de vocês. Se ficar mais alguma dúvida, pode mandar para mim. E fica atento aos casos clínicos que eu compartilho. Eu sempre coloco o nome do aparelho. Se eu não colocar, me pergunta. Se tiver dúvidas, tem a minha mentoria, tem o curso básico, avançado. Espero que você tenha muitos bons resultados, sempre fazendo o protocolo completo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.